estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Geografia com a professora Kelly? Ah, que bom que vocês estão prontos! E se vocês estão prontos, vamos começar a organizar o nosso material. E para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno ou da folha que vocês fazem a anotação das atividades, de um lápis de escrever, de borracha, de lápis colorido, de apontador, aqueles materiais que vocês já estão acostumados a usar. Também vocês vão precisar de uma mesa ou de uma caixa firme ou um livro para apoiar o caderno na hora de registrar as atividades, certo? Então agora eu vou deixar um tempinho para vocês anotarem o número da aula, a data, organizarem os materiais e eu já volto. E daí, crianças, conseguiram organizar o espaço onde vocês vão estudar? Então vamos lá! Se já está tudo pronto, vamos começar a nossa aula. E para começar, nós vamos relembrar o que aprendemos na aula anterior. Vamos lá? Então, na aula anterior, nós vimos algumas diferenças sobre as características de vida das pessoas que moram no campo e na cidade. Vimos, por exemplo, que no campo as pessoas moram em casas com áreas amplas, né? E que as crianças brincam bastante ao ar livre. Um pouco diferente da vida na cidade, das moradias da cidade, né? Onde as crianças moram em prédios, em sobrados, em condomínios e muitas vezes não tem tanto espaço para brincar livremente. Nós também vimos que o envolvimento das crianças e dos idosos no trabalho diário é bastante importante e de bastante destaque na área rural, né, no campo. Na cidade, esse envolvimento já não existe muito. Por quê? Porque os adultos trabalham em lugares em que não é muito comum levar as crianças para trabalharem. Tá certo? Então vamos observar aqui nas imagens. Vocês lembram da primeira imagem ali do campo, das crianças envolvidas na colheita, na plantação, junto com os idosos, e a imagem da cidade, onde o adulto está trabalhando num restaurante e a gente não vê ali nenhuma criança envolvida nesse trabalho que ele está desenvolvendo. Depois disso, nós vimos que no campo as crianças têm animais de estimação um
pouco diferentes daqueles que a gente costuma ter na cidade. Vocês lembram que a professora falou que é normal que no campo as crianças tenham animaizinhos de estimação como as galinhas, os porquinhos, cavalos, vacas, diferente do que acontece na cidade, né? Na cidade, o mais comum da gente observar são animais de estimação como cachorro, gato, peixinhos, passarinhos. E como a professora falou, não é que no campo esses animaizinhos também não possam ser animais de estimação das crianças, mas é mais comum que as crianças tenham um pouco mais de carinho pelos animais maiores, né? Porque eles conhecem, se envolvem mais com esses animais. Certo, crianças? Continuando, nós vimos também que no campo as crianças, desde cedo, se envolvem e aprendem diversas atividades, junto com os seus familiares, os seus responsáveis. Uma dessas atividades é aprender como cuidar dos animais. Já na cidade, as crianças costumam passar muito tempo envolvidas em programas de TV, jogos eletrônicos, no computador, e falta um pouco de tempo para que elas se envolvam nas atividades de casa, por exemplo. Lembram que eu também falei que no campo as crianças também têm acesso a computador, a televisão, a jogos eletrônicos, mas que o espaço que elas têm remete a outro tipo de brincadeiras e atividades. Lembram disso? Legal! Continuando, no campo também vimos que é normal as pessoas cultivarem os seus próprios alimentos. Na cidade, o mais comum de se observar é que as pessoas vão em busca desses produtos em supermercados, mercearias, que são poucas as famílias que cultivam uma horta no lugar onde moram. Vejam as imagens, crianças. Lá no campo é comum a gente ver as pessoas colhendo, plantando, envolvidas em suas hortas. E já na cidade, o comum mesmo é a gente ver os supermercados cheios, né? Continuando, nós também observamos a diferença no uso dos meios de transporte, né? No campo, por exemplo, para realizar os trajetos curtos, os transportes mais utilizados são a bicicleta, os animais como cavalos, burricos, né, que transportam as carroças. E na cidade, o mais comum é a gente ver as pessoas utilizando meios de transporte como automóveis, ônibus, trem, metrô, vans escolares, entre outros meios de transporte que a gente conhece e vê no dia a dia, certo, crianças? E aí, depois disso, nós fizemos uma atividade. Você lembra dessa atividade? Ela está aí no seu caderno? Que bom! Mas caso não tenha dado tempo de você realizar essa atividade, não tem problema, tá? Você pode fazer num outro momento. A primeira atividade era sobre a sua rotina. Era a seguinte pergunta: a sua rotina é mais parecida com a vida do campo ou da cidade? Lembram que até a professora falou sobre a rotina da professora, né? Que era mais parecida com a vida na cidade, certo? Depois da primeira atividade, nós fizemos a leitura de algumas frases que eram do Francisco ou do Pedro. O Francisco que morava no campo e o Pedro que morava na cidade. Vocês lembram dessas frases? Lembram que a professora até fez algumas plaquinhas que vocês participaram junto com a professora, dizendo se era a frase do Pedro, que morava na cidade, ou do Francisco, que morava no campo. Lembram disso? Vamos ler mais uma frase então agora, para relembrar, né, essa atividade que nós fizemos juntos. A casa do vizinho mais próximo fica a alguns quilômetros, mas ficamos muito amigos e brincamos juntos quase todos os dias. E aí, quem é que tinha falado mesmo essa frase, crianças? O Francisco, que mora no campo. Muito bem!
E depois dessa atividade que nós fizemos juntos, nós fomos para a atividade número 2, que perguntava o seguinte: você acha que a vida na cidade é mesmo tão diferente da vida no campo? Explique. Vocês fizeram essa atividade? Ela está aí no seu caderno? Foi uma atividade bem fácil de responder, não foi, crianças? Muito bem. Depois disso, nós relembramos todo o conteúdo da aula, né? Vimos aqui as questões dos meios de transporte, de circulação. Depois nós vimos a questão das paisagens, que são bem diferentes, né? As paisagens do campo, as paisagens da cidade, as características que cada lugar tem. Vimos a questão da alimentação, né? Que no campo as pessoas consomem sua própria comida, plantam, colhem e gostam de produzir o seu próprio alimento. E já na cidade, pela correria do dia a dia, as pessoas consomem muito mais as comidas rápidas, os lanches, as comidas prontas. Depois, nós relembramos das brincadeiras, né? De como as crianças brincam, que no campo a brincadeira é muito mais ao ar livre do que na cidade, certo, crianças? Mas então, vamos agora para a nossa aula de número 28. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes modos de vida em diferentes lugares. Então vejam, na aula passada nós vimos o modo de vida e os aspectos culturais das pessoas que moram no campo e na cidade. E hoje nós vamos aprender sobre os modos de vida das pessoas de outros lugares. Vamos lá? Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Eu coloquei a seguinte frase: as pessoas vivem de maneiras diferentes. Observem a imagem. O que vocês estão vendo? Ah, eu escutei alguém falando que estão vendo um lugar frio, gelado. Parece que as casas são feitas de gelo. É isso mesmo, crianças? Quais será que são as pessoas que vivem nesses lugares? Vamos tentar descobrir? Então eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que está coberta com tiras coloridas e eu vou tirar devagarinho cada uma delas para ver se vocês descobrem quem são as pessoas que moram naquele lugar todo gelado. Vamos lá? Olha, que interessante! Parece que essas pessoas estão com roupas que aquecem bastante o corpo delas, vocês não acham? Ai, parece roupinha de pele de animais. Olha só! Realmente, são pessoas que estão muito bem agasalhadas. Quem será que são essas pessoas? Então, crianças, os esquimós são pessoas que ocupam o extremo norte do planeta desde 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, faz muito tempo que eles vivem lá, né? Eles vivem no gelo e na neve. E essas temperaturas em que eles vivem às vezes chegam a menos 45 graus. É muito frio onde eles vivem, né? Atualmente, os esquimós são 150.000 pessoas ocupando a faixa litorânea de cerca de 3.000 quilômetros de extensão, ali na região da Sibéria, do Alasca, no norte do Canadá e na Groenlândia. Eles vivem em casas de madeira. Mas os iglus de gelo que nós vimos naquela imagem, eles são usados quando os esquimós vão caçar. Então, quando eles vão à caça, né, eles se abrigam então nesses iglus feitos de gelo, certo? Eles usam assim como meio de transporte trenós que são puxados por cães e na navegação eles usam barcos feitos com pele de baleia.
Essas roupas que vocês estão vendo ali, elas também são todas roupas feitas com pele de animais. E muitas vezes, para aquecer mesmo o corpo das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos, a pele ela fica direto em contato com o corpo, porque daí mantém o corpo mais aquecido. Quanta curiosidade, né, crianças? Quantas informações importantes, certo? Continuando, vamos ver aqui esta outra imagem. As pessoas vivem de maneiras diferentes. Vamos observar. O que será que é isso? Parece um rio, uma floresta, um número enorme de árvores, né? Pergunto para vocês, quem será que vive nesse lugar? Vamos ver? Vamos ver aqui? Vamos lá. Vou tirar a faixa colorida. Opa! Agora apareceu a parte do corpo de uma criança, pelo jeito parece ser um menino, e ele está sem roupa, aparentemente sem nenhuma peça de roupa. Será que ele vive naquele lugar ali? Olha, outra parte também do corpo de uma pessoa. Olha lá! São duas pessoas que estão sem nenhum tipo de roupa ali, não estão de camiseta, nem de casaco. Quem será que são essas pessoas aqui? São os povos tucano. Os tucanos são povos indígenas que vivem na floresta amazônica. Vejam que interessante. Eles são povos indígenas que moram ali próximo ao Rio Negro, na floresta amazônica, aqui no Brasil, mas também ocupam outros países ali na região, né, como a Venezuela, certo? Eles estão assim, sem nenhum agasalho, camiseta ou roupa, porque ali é uma região muito quente, certo, crianças? Vamos continuar aqui? Vamos lá? Então vamos observar agora aqui mais uma imagem. Olha que interessante! Parece que as casas que nós estamos observando são feitas de tecido. Vocês estão percebendo isso? E também o lugar onde essas casas estão é um pouco diferente dos outros lugares que acabamos de ver. Ali parece um solo mais arenoso, pouca vegetação. Quem será que vive nesse lugar? Vamos ver? Vamos conferir? Olha, parece que a pessoa está ali com alguma coisa na cabeça. Ah, parece um turbante, né? Um turbante na cabeça ali enrolado. Olha só! Vocês estão reparando que esse homem que está aparecendo ali, ele está com um casaco, com camisa, assim, parece que muitas peças de roupa, mas também um turbante na cabeça. Ai, ai, ai. Será que esse lugar é quente? Será que esse lugar é frio? Vamos dar uma olhadinha primeiro para saber quem que mora nesse lugar. São os povos beduínos. Muito bem, beduínos. Eles moram ali na região do Oriente Médio, do norte da África. E eles vivem em terras abertas, né? São conhecidos como povos das tendas. Eles costumam, assim, ficar um tempo num lugar, depois desmontam suas tendas e vão para outros lugares, outras regiões, mas ocupam uma área mais de deserto, né? Andam para lá e para cá nessas áreas mais desérticas. E as atividades econômicas que eles praticam estão muito ligadas à criação de cabras, de ovelhas e de camelos. Veja, ele está com esse turbante por quê?
porque o vento, a areia, né, pode atrapalhar um pouquinho, o sol também muito quente, mas ele também está bem agasalhado, porque à noite nessas regiões mais desérticas faz muito frio. Vocês já devem ter tido algumas aulas sobre essa questão do clima nas regiões desérticas do mundo, ok? Agora vamos fazer a nossa primeira atividade. Vamos lá. Atividade 1. Quais são as diferenças entre esses lugares? Vejam, crianças, a professora apresentou 3 lugares diferentes. O primeiro lugar que vocês estão vendo ali na imagem, onde aparece os iglus, a neve, é um lugar muito frio. O segundo lugar, que é a floresta amazônica, aonde vive o povo tucano, é um lugar mais quente, né? E com bastante vegetação, muitos rios. E ali o terceiro lugar, que é ali uma região mais de deserto, aonde vivem os beduínos, é uma região arenosa, né? O solo é de areia, pouca vegetação, é quente durante o dia e é frio durante a noite. Então vejam, tentem responder do jeitinho de vocês. Quais são as diferenças entre esses 3 lugares? Tempo para vocês.
E daí, crianças, conseguiram realizar a atividade? Conseguiram escrever algumas diferenças que existem entre esses lugares que a professora mostrou? Ah, que bom! Eu coloquei aqui, né, vou compartilhar com vocês algumas diferenças que eu noto nesses lugares. Por exemplo, a temperatura, se tem ou se não tem vegetação, os tipos das casas, os tipos do solo, o modo de vida das pessoas que moram nesses lugares, certo? Se você não escreveu isso, não tem problema. Deixa a resposta do jeitinho que você fez, tá bom? Vamos então continuar a nossa aula pensando aqui com a professora. Onde ficam esses lugares? Onde será que ficam esses lugares? Vamos conferir aqui com a professora. A professora vai mostrar no globo para vocês aonde ficam esses lugares. Então, por exemplo, eles habitam aqui a região do Alasca, a região da Sibéria, a região aqui do norte do Canadá. Vocês estão vendo? A professora está colando aqui. Tô mostrando bem. E aqui também na região da Groenlândia. Muito bem. É aqui nessa região fria que moram então os esquimós, os povos esquimós. Nós temos algumas curiosidades sobre eles. Os esquimós, além de habitarem essas regiões mais frias, eles comem carne crua. É isso mesmo, comem carne crua. A maioria dos esquimós são baixinhos, tem de 1,5 m, 1,60 m de altura. E as mulheres costumam ficar responsáveis pelo preparo dos alimentos, pela confecção das roupas, dos casacos quentinhos. Os homens já ficam responsáveis pelo quê? Pela caça, pela pesca. Certo, crianças? Vamos conferir aqui aonde moram agora os indígenas, os tucano. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso globo. Qual é a região onde os tucano habitam? Olha lá. Vou sair aqui um pouquinho para poder marcar a região em que os indígenas povos tucano habitam. É aqui na região da América do Sul, na floresta amazônica. E também aqui na Venezuela e aqui na região da Colômbia. Muito bem. Vocês estão enxergando direitinho aonde estão os tucano? Ali na região da América do Sul, no Brasil, na floresta amazônica. Muito bem.
Os tucano, eles também habitam a região ali do Alto Rio Negro. Eles pescam, eles caçam, eles cultivam e coletam frutos. São povos que habitam essa região da floresta amazônica. Certo, crianças? Vamos dar mais uma olhada para saber em qual lugar vivem agora os beduínos. Olha lá, a professora vai mostrar aqui qual é o avatar dos beduínos. Vou mexer aqui um pouquinho no globo para poder mostrar para vocês, tá? Vejam aqui. Na região do Egito eles moram. Aqui também, ó, na região da Síria, do Iraque, da Arábia Saudita, ou seja, aqui na região do Oriente Médio e no norte da África, certo, crianças? Então a professora colocou aqui no globo terrestre aonde esses povos, né, vivem, esses povos dos quais falamos hoje, onde eles vivem, certo? E esses povos nós já vimos, ó, só de olhar aqui no globo, eu já percebo que eles estão em lugares diferentes, né? Ocupando posições diferentes aqui. Então a gente já consegue perceber que esses lugares onde eles vivem são diferentes, certo, crianças? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula fazendo a segunda atividade. Vamos para a nossa segunda atividade? Escolha um desses povos e escreva ou desenhe como é a vida deles nesses lugares. Então nós temos aqui os esquimós, os tucano, que são os indígenas, e os beduínos. Vocês vão escolher um desses povos e vão escrever ou desenhar como que é a vida dessas pessoas nesses lugares. Vocês podem estar pensando, puxa professora, mas eu não sei direito não. Imaginem, os esquimós vivem em lugares frios. Eles caçam, eles pescam, eles usam roupas quentinhas. Como será que é a vida deles? Os tucano vivem na floresta amazônica. Eles caçam, eles pescam, eles cultivam e colhem frutos, e lá é uma região mais quente, tem muitos rios, muitas árvores. E os beduínos, né, que são aqueles povos que vivem nas regiões mais desérticas, mais quentes, os lugares, que vão de um lugar para o outro, né? Se deslocam de um lugar para o outro, vivem em tendas, criam camelos, ovelhas, cabras. Então vejam, pense um pouquinho como será que é a vida dessas pessoas. Escreva aí no seu caderno ou desenhe, tá bom? Um tempinho para vocês.
E aí, crianças, fizeram atividade? Se você não conseguiu terminar, não tem problema. Depois você termina com calma. Porque agora nós vamos relacionar os diferentes povos aos diferentes lugares em que eles vivem. Vamos lá? Vejam lá. Esses daqui são os beduínos. Muito bem, beduínos, vocês estão prestando bastante atenção. Onde será que eles vivem? Olha lá, será que é na floresta amazônica? Será que é ali na região dos desertos do Oriente Médio e do norte da África? Ou será que é lá na região do Polo Norte, ali dos polos, nas regiões frias? Muito bem, eles vivem ali nas regiões do Oriente Médio e do norte da África. Muito bem, crianças. Vamos para o próximo? Esses daqui são os esquimós. Ótimo! Vamos ver onde eles vivem? Será que é lá na floresta amazônica? Será que é lá na região do Oriente Médio e norte da África? Ou será que é ali na região do Alasca, da Groenlândia? Isso mesmo, nas regiões mais frias. Ótimo! Mais um povo, vamos lá, os indígenas tucano. Muito bem. Onde será que eles vivem? Na floresta amazônica, ali na região do norte da África, do Oriente Médio, ou lá do Alasca, da Groenlândia? Na floresta amazônica e também na Colômbia e na Venezuela. Muito bem, crianças, vocês estavam bem espertos. Agora, eu vou ler para vocês algumas características dos povos que eu tenho aqui nesse envelope e vocês, então, vão tentar descobrir quais são os povos. Vamos lá? Tirei a primeira. Olha lá, vivem no norte da África e no Oriente Médio. Alguns grupos são nômades, vão de um lugar para o outro. Utilizam o camelo como meio de transporte. E suas principais atividades são a criação de ovelhas e cabras. Vamos ver ali se a gente, tirando aqueles retângulos coloridos ali, se nós descobrimos que povo é esse? Beduínos. Muito bem, beduínos. Ótimo. Vamos para o próximo? Vou tirar mais uma aqui. Vivem em casas de madeira e gelo. Utilizam trenós e barcos como meio de transporte. A caça e a pesca são suas principais atividades econômicas. E aí, crianças, já sabem que povo é? Vamos ver? Esquimós. Ótimo! E o último povo, vamos lá? Suas casas são de madeira, folhagem e palha. Cultivam alimentos, coletam frutos, caçam e pescam. Que povos será que são esses?
Vamos conferir? Será que vocês já descobriram? Tucano. Os indígenas tucano. Muito bem, crianças, vocês estavam super espertos durante a aula e responderam prontamente essas atividades. Agora, a nossa aula está chegando ao fim. Então, vamos fazer a revisão da aula? Vamos lá? Hoje, reconhecemos o modo de viver das pessoas em diferentes lugares. Também aprendemos sobre a relação das pessoas com a natureza em diferentes lugares. E fizemos algumas atividades. Então agora, crianças, eu me despeço de vocês com um super abraço, muitos beijos virtuais e até a próxima aula!